Olá, aqui é o professor Lourival Pereira Martins e vamos analisar nesta videoaula, dando sequência ao estudo das funções, a ideia e o conceito de função inversa. O que é uma função inversa, então? Vamos, para definir a função inversa, considerar que f de x é uma função bijetora. Mas o que é mesmo uma função bijetora? Função bijetora é uma função que, ao mesmo tempo, é injetora, ou seja, para cada 2x diferente do domínio, qualquer que sejam os x, a imagem no contradomínio também será diferente, como pode ser observado neste diagrama. Para x diferente, a imagem é diferente. E a função será também sobrejetora, ou seja, a imagem, o conjunto imagem da função é o próprio contradomínio da função, como podemos observar neste diagrama. Em que isso implica? Nós sabemos que para que a relação seja uma função, cada elemento do domínio deve ter um único correspondente no contradomínio. Isso nos permite que, num dado contexto onde eu tenho dois conjuntos, um que pode ser o domínio, posicionado aqui à esquerda, e o contradomínio à direita, definir a relação f de x que nos leve os elementos do domínio ao contradomínio no conjunto à direita. Ou então, fazemos a relação inversa, adotando no mesmo contexto uma função que nos permita obter elementos dos leva do domínio que está aqui à direita para o contradomínio à esquerda. Então veja que nestas duas relações nós temos que a função f de x, x ao quadrado, nos leva do domínio de um conjunto posicionado à esquerda para o contradomínio à direita. E a relação, já podemos definir a inversa da relação f de x, a relação g de x igual a raiz de x, nos leva do domínio que está aqui à direita para o contradomínio à esquerda. Retomando então, seja f de x uma função bijetora, nós chamamos de função inversa a f de x, representamos esta função por f elevado a menos 1 de x, a toda a função tal que a composta de f de x com a sua inversa é igual à composta da sua inversa com a função f de x, e isso nos dá a função identidade. E na prática, o que isto significa? Temos então um contexto onde nós podemos definir tanto uma função da esquerda para a direita, quanto uma inversa dessa função da direita para a esquerda. Ou seja, dado uma função f de x, eu posso, a partir de x, obter o y, ou seja, o f de x, ou então, dado um y, eu obter o correspondente x através da inversa da nossa função definida. Por exemplo, dada a função f de x igual a 2x mais 1, a inversa de f de x, que como vimos representamos por f elevado a menos 1 de x, é igual a x menos 1 sobre 2. E a ideia de função inversa torna mais fácil responder questões como, por exemplo, dada a função f de x igual a 2x mais 1, qual é o valor de x para f de x igual a 5? Esse tipo de questão pode ser respondido de duas formas. Primeiro, nós podemos responder essa questão utilizando o valor da função f de x igual a 5 na função. Portanto, se f de x é igual a 2x mais 1, é porque 5 é igual a 2x mais 1. Temos agora uma equação. 5 menos 1 é igual a 2x. Portanto, 4 é igual a 2x. Como o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 4 sobre 2 é o nosso x. E 4 sobre 2 é igual a 2. Portanto, o valor de x para que f de x seja igual a 5, x igual a 2. Uma outra forma é utilizar a ideia
da função inversa. Sabemos que se f de x é igual a 2x mais 1, a sua inversa será f menos 1 de x igual a x menos 1 sobre 2. Como ele quer saber qual é o valor de x para f de x igual a 5, na inversa basta eu admitir como sendo o nosso x o 5. Então, o f elevado a menos 1 de 5 será igual a 5 menos 1 sobre 2. Portanto, o f elevado a menos 1 de x será 4 sobre 2, ou seja, o x, que é o f elevado a menos 1 do x, será 2. Então, eu consigo calcular de forma direta, sem utilizar a concepção de equação. E como obter a inversa de uma função bijetora? Bom, vamos dar 3 passos básicos que facilitam esta obtenção. Primeiro, nós substituímos, nós trocamos, f de x por y, ou seja, f de x é igual a y. Resolvemos a equação resultante para x e, novamente, substituímos agora o x por f elevado a menos 1 de x e o x por y. Por exemplo, como obter a função inversa da função 2x mais 1? Primeira etapa, então, trocaremos o f de x por y. Então, se f de x é 2x mais 1, efetuando a substituição de f de x por y, teremos então que y é igual a 2x mais 1. Segundo, resolvemos a equação resultante para x, ou seja, vamos determinar qual é o valor de x em função de y que torna essa equação verdadeira. Portanto, se y é igual a 2x mais 1, y menos 1 é igual a 2x. Trazendo o 2 que está multiplicando, dividindo, y menos 1 dividido por 2 é o nosso x. Portanto, x é igual a y menos 1 sobre 2. E por fim, em x igual a y menos 1 sobre 2, substituímos o x por f elevado a menos 1 de x e o y por x, x menos 1 sobre 2. Logo, a inversa da função f de x igual a 2x mais 1 será a função f elevado a menos 1 de x igual a x menos 1 sobre 2. Vejamos aqui um segundo exemplo. Determinar a inversa da função f de x igual a x ao cubo mais 4. Então, primeiro, nós trocaremos o f de x por y, portanto, y é igual a x ao cubo mais 4. Segundo, resolvemos a equação resultante para x, portanto, isolamos o x. Isso nos obriga a levar o 4 para a esquerda, portanto, y menos 4 é igual a x ao cubo. Como o nosso x está ao cubo, extraindo a raiz cúbica dos dois membros, então raiz cúbica de y menos 4 é igual a raiz cúbica de x ao cubo, o que nos permite simplificar. Portanto, a raiz cúbica de y menos 4 é o nosso x. E terceiro e último, trocamos o nosso x por f de x, por f elevado a menos 1 de x,
e trocamos o y por x. Raiz cúbica de x menos 4. Portanto, a inversa de f de x igual a x ao cubo mais 4 será f elevado a menos 1 de x igual a raiz cúbica de x menos 4. E finalizando este módulo, vamos dar uma analisada aqui no comportamento gráfico das duas funções, da função original e de sua inversa. Vamos pegar como exemplo aqui a função f de x igual a x ao cubo mais 4, que nós vimos a inversa é f elevado a menos 1 de x igual a raiz cúbica de x menos 4. O gráfico das duas funções, elas são simétricas em relação à função identidade. Aqui nós chamamos de h de x igual a x. Lembre-se que quando nós definimos a função inversa, nós definimos a função inversa de f de x como f elevado a menos 1 de x, da forma que f de x composto com f elevado a menos 1 de x era igual a f elevado a menos 1 de x composto com f de x, que era igual à função identidade. E esta característica da definição parece ter uma consequência interessante na representação gráfica das funções original e a sua inversa. Se f elevado a menos 1 é a inversa de f de x, a composição de f de x com a sua inversa é a mesma da sua inversa com a função original, que é igual à identidade. E no gráfico, as duas funções, o gráfico das duas funções, resultam em funções simétricas e a função identidade. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter auxiliado na compreensão da função inversa. Lembrando que eu tenho outros vídeos no meu canal no YouTube que pode vir a esclarecer dúvidas sobre os objetos da matemática. Até a próxima!